Assim, chego à conclusão de que, muito provavelmente, os trabalhos dos pseudo-historiadores fazem parte de uma empresa planejada que visa esconder a verdade histórica. Afinal, se não é possível esconder dos olhos dos curiosos, é suficiente apenas para desacreditar e publicamente tirar sarro de declarar todos os envolvidos nesta questão, ou falsificadores maliciosos que procuram seu próprio benefício, ou sem instrução, sem inteligência, pessoas sugestionáveis. Enquanto isso, rejeitando especulações e alegações, ainda temos em nossas mãos um conjunto colossal de dados objetivos que não podem ser fabricados fisicamente. Conhecemos uma grande quantidade de informação que nos permite, por vezes, fazer uma imagem detalhada do passado. Temos uma descrição precisa da geografia da Grande Tartária, sua composição étnica, formas de governo e governo, costumes e costumes, religiões, mitologia, escrita, símbolos do Estado e grandes marcos históricos, confirmados por várias fontes independentes. Como é sabido, os principais símbolos da Grande Tartária foram o abutre, grifo, e a coruja retratada nas bandeiras de cor dourada. By the way, o Império Russo, como o sucessor da Tartária, inicialmente tinha a mesma bandeira, apenas a coruja e o pescoço, deu lugar à águia de duas cabeças. A coruja é agora considerada um símbolo de algumas sociedades secretas, e o grifo, embora bípede, ao contrário do tártaro, é chamado de Aslan e é representado no emblema de Kazan. Quais são essas bestas estranhas? Talvez ficção, mas talvez não. Aqui estão dois fragmentos de um mapa mundial compilado pelo Monte Urbano em 1587. No território da moderna Yakutia, vemos um unicórnio, que também estava na bandeira da Moscóvia durante o reinado de Ivan, o Terrível. Ele foi descrito na imprensa pessoal do soberano. Você pode, é claro, considerar o unicórnio uma besta mítica, se não fosse pela epístola do preste João ao Papa, na qual ele, descrevendo Tartária, menciona certos metagalinários. Acreditasse que estes animais sejam da mesma ficção que os grifos com basiliscos. Mas eu me pergunto como você pode inventar algo que não tem análogos. Afinal de contas, de volta ao trono dos grandes canos tinha uma decoração em forma de esculturas retratando o pterodáctilo fóssil, que supostamente se tornaram extintos 66 milhões de anos atrás, e tornou-se conhecido por paleontólogos em 1784, após a descoberta na Baviera impressão e esqueleto em uma laje de pedra em que foi capaz de recriar o externo a aparência desse lagarto. Assim, com os outros animais fabulosos não é tão simples. Há uma opinião de que os metahalinarianos chamaram uma das espécies de rinocerontes que realmente viveram na Eurásia, que, segundo os cientistas, morreu há cerca de 8.000 anos. E se eles vivessem apenas recentemente, e as lendas sobre o cavalo com um chifre na testa ainda estivessem frescas na época de Ivan, o Terrível? Então é lógico supor que o grifo não é de todo um animal mítico. É assim que uma serpente com a cabeça e as asas de um pássaro acabou. Cobras chamavam todos os répteis, incluindo Korkyodilov, que não eram incomuns para a Rússia, mesmo no final da Idade Média, porque havia várias cópias do jornal Pskovsky Vedomosti do final do século XIX, que conta sobre um incidente surpreendente, registrado em uma crônica. Ele fala da invasão do Korkyodilov, arrastado para fora do Rio Grande, que começou poia dos cães e gatos, e até mesmo algumas pessoas, além disso, sofreram. Além disso, os paleontólogos estão bem conscientes de toda uma subclasse de pterossauros com 4 patas. Frente, geralmente combinada com as asas, como um morcego. É esse tipo de pterossauro que pode se transformar em um grifo, retratado não por uma testemunha ocular, mas por um artista que criou um desenho de uma criatura a partir de descrições orais que vieram de épocas mais antigas. Em geral, muitos cientistas já começaram a falar timidamente em favor da afirmação de que os mamutes existiam apenas alguns séculos atrás, e é bem possível que eles fossem simplesmente chamados de elefantes. Restos de mamutes com cabelos longos e grossos ainda não foram encontrados. A imagem de um gigante desgrenhado nasceu apenas devido à necessidade de comprovar de alguma forma o próprio fato de que esses herbívoros termofílicos se encontravam nos territórios do norte.
Na verdade, a lã gigantesca era fina, um pouco maior que os elefantes indianos. Portanto, é provável que aqueles elefantes que hoje chamamos de mamutes morassem no Monte Verde de Kublai Khan. E o fato de que os elefantes siberianos existiram recentemente, não há apenas evidências circunstanciais, como a reserva de Turgenev, por exemplo, na história Oruzen de Kalinish, onde ele descreve as roupas do camponês. Todos os dias botas de couro de mamute foram usadas, mas também declarações diretas. Por exemplo, o enviado de Pedro, o grande Ebergardeleito, enviado de Moscou a Katai, escreveu em seu relatório de 1692. Os antigos siberianos e russos acreditam que os mamantes e os elefantes são um, embora os dentes dos mamantas sejam mais curvos e mais fortes do que os elefantes nas bochechas, que discutem da seguinte forma: antes do dilúvio, dizem que seus lugares eram muito quentes e elefantes havia muitos, com todas as criaturas tratadoras, afogados, e nadando na água, enquanto eles permaneciam, e tais elefantes permaneciam na lama e pântanos, e depois do dilúvio, o clima deles mudou, e por isso estava muito frio, e esses pântanos eles congelaram com elefantes, mas como se derrete da fonte de ar, que eles sobem, e o permafrost os impede de podridão. Acontece que no final do século XVII ainda havia pessoas que sobreviveram ao dilúvio, e eles se lembram de como a Sibéria estava antes. E este é outro momento da verdade, que permite ao Bull estabelecer uma data menos precisa para a catástrofe que destruiu quase toda a parte oriental da Grande Tartária, dos Urais até a costa oeste dos Estados Unidos. Em princípio, o ano de 1492, o ano da descoberta do Novo Mundo, também é adequado para isso, mas há muito mais argumentos a favor do fato de que, afinal, aconteceu entre 1645 e 1649. Afinal, se olharmos para a crônica dos acontecimentos deste período, veremos uma imagem completamente anômala. Erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, epidemias e fomes que mataram milhões de pessoas em todo o mundo ocorreram naquela época em todo o mundo. Marco Polo afirmou que mais de 200 milhões de pessoas vivem em Kata, mas se isso for verdade, então onde estão os restos humanos? O fato de a Sibéria ser quase um deserto, desprovido de toda a vegetação há 120 anos, foi confirmado muitas vezes, incluindo fotografias. Traços do desastre podem ser facilmente lidos em imagens de satélite até hoje, quando esta região está completamente coberta de taiga. Consequentemente, a catástrofe era na verdade bastante recente e, junto com os mamutes, rinocerontes lanosos, tigres dentes de sabre e outros animais arruinados pela enchente, os restos humanos certamente teriam estado no permafrost. Oficialmente, eles não foram encontrados. E sempre foi o principal trunfo nas mãos da ciência tradicional, alegando que os mamutes foram extintos numa época em que o homem era um pouco diferente de um macaco, e correu pela tundra com um porrete, levando mamutes a covas com pontas no fundo. E quem, entre os cientistas, arriscaria caçar de maneira semelhante em elefantes africanos para provar que esse era realmente o caso? Sem vontade. Mas o principal. Onde, então, estão os restos de primatas primitivos que perseguiam os mamutes? Mas oficialmente, eles também não estão lá. O que foi realmente, se o dilúvio foi, além disso, recentemente, e além dos restos de mamutes congelados, não nos é mostrado um único Neanderthal congelado. Tudo ficará claro se assumirmos que os restos mortais ainda são encontrados, mas esses restos não pertencem aos primatas pré-históricos. Se os cadáveres de pessoas estiverem vestidos com trajes medievais, e até tiverem uma aparência caucasoide distinta, então isto não deixará pedra sobre pedra no mundo atual. Tudo entrará em colapso e imediatamente. O mundo inteiro vai virar, se todos souberem a verdade, o que tornará a população da Terra praticamente incontrolável. E é muito semelhante ao fato de que evidências que suportam esta versão existem. Eu não posso garantir a precisão do evento, cuja descrição é dada abaixo, mas é impossível confirmar ou negar isso. Pelo menos neste estágio.